Você tem ideia da importância da conclusão no artigo de opinião? Saberia escrever uma? Se respondeu não, em alguns minutos vai saber que não é tão difícil assim. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep Concursos. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se você vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui, nós vamos direto ao que interessa. A partir de agora, trataremos da última parte do artigo de opinião, a conclusão. Usaremos alguns conceitos entre os inúmeros que já existem. Não são melhores nem piores do que os demais, mas buscam dar a você um conhecimento sólido e embasado sobre o assunto. A finalização de uma redação é tão importante quanto as outras duas partes. A conclusão do artigo de opinião deve ter entre 5 e 8 linhas e 3 abordagens bem definidas. Deve retomar as principais ideias da tese, apontar soluções para a problemática apresentada e ter um fechamento. Vamos analisar cada uma delas. A retomada é o primeiro momento da conclusão e tem a função de destacar as ideias principais. A melhor forma de fazer isso é parafraseando a tese, ou seja, passando exatamente a mesma ideia, mas com outras palavras. Este é o momento em que você vai interligar a sua conclusão com a introdução e o desenvolvimento, confirmando o que já foi afirmado. É preciso que o conteúdo retomado seja da tese e esteja em total coerência com o que foi escrito nas partes anteriores da redação, pois só assim o autor consegue reforçar o seu ponto de vista. Aqui, algumas expressões para usar na sua retomada. Comece assim: levando-se em consideração o já afirmado, em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, dado o exposto, em resumo, dessa forma ou dessa maneira, logo, portanto, nesse sentido. Já a proposta de solução ou proposta de intervenção diz respeito à problemática abordada ao longo do texto. Uma boa conclusão deve apresentar soluções. Para que uma proposta seja considerada viável, precisa estar dentro do contexto, isto é, relacionada às circunstâncias que acompanham a situação e com a realidade do caso. Assim, você precisa indicar sugestões coerentes e viáveis. Precisa apontar uma ação que solucione ou minimize o problema exposto no tema. Para a construção da sua proposta, use 4 elementos, mas nem sempre será possível utilizar todos. Veja quais são. Ação. O que deve ser feito com relação ao problema? Agente. Quem deve fazer? Modo. Como pode ser feito? Finalidade. Para que deve ser feito? Ao apresentar uma solução, pode usar expressões como faz-se necessário, é preciso que. O fechamento é a última ação do escritor e o último período da conclusão. Precisa ter jeito de finalização e busca deixar o leitor
com um sentimento de convencimento. É muito bom que você consiga impressionar o seu leitor, convencendo-o da sua capacidade para redigir bons textos. Você pode usar estas expressões para iniciar o seu último período. Assim sendo, conclui-se que, assim, por tudo isso, enfim. Vamos ler juntos a conclusão de uma redação cujo tema é a necessidade de atendimento de qualidade pelo SUS. Assim sendo, não existe outra saída para o Brasil com relação à saúde que não seja um SUS cada vez mais robusto e eficiente. Os brasileiros merecem saúde de qualidade, com a garantia de maior expectativa de vida para quem já enfrenta tantas dificuldades. Faz-se necessária uma permanente preocupação das autoridades na área, com foco na promoção da saúde dos brasileiros mais carentes. É imprescindível que se preocupem com a saúde das pessoas, dando-lhes mais dignidade. É urgente deixar nosso sistema cada vez mais preparado e inclusivo para superar os desafios. Enfim, com a certeza das demandas da população atendidas e a qualidade de vida assegurada, o SUS terá cumprido o seu papel: preservar vidas. Então, acabamos de ler uma conclusão de uma redação que também tem as outras duas partes, a introdução e o desenvolvimento. O tema, como nós já falamos, é a necessidade de atendimento de qualidade pelo SUS. Aqui nós temos, na primeira parte, uma retomada. O conectivo assim sendo dá início a essa retomada. Os dois primeiros períodos ressaltam as ideias principais e há uma interligação com as outras partes do texto. Observe a tese presente na retomada, a necessidade de atendimento de qualidade pelo SUS. A opinião do autor sobre o SUS está clara. Há uma reafirmação do ponto de vista. Em seguida aparece a proposta de solução, que é a segunda parte aí dessa conclusão. Ela é iniciada com o conector faz-se necessária no início do período e também é imprescindível que no período seguinte. A proposta de solução diz respeito à problemática abordada ao longo do texto. Qual é a problemática? A necessidade de atendimento de qualidade pelo SUS. As sugestões de solução são coerentes e viáveis. Foi apresentada uma sugestão para solucionar ou minimizar o problema exposto no tema da seguinte forma: a ação, apareceu aí o que deve ser feito, deixar o sistema mais eficiente. O agente, quem deve fazer? Autoridades na área. O modo, como pode ser feito? Fazendo um sistema mais preparado e inclusivo. E a finalidade, para que deve ser feito? Para oferecer mais qualidade de vida aos brasileiros. O fechamento, como pode perceber, é a última ação do escritor, ou seja, o último período da conclusão. O conector, enfim, tem um papel de resumir e concluir as ideias anteriores. Tem jeito de finalização e convence o leitor da real necessidade de melhorias no SUS. Então você acaba de ver esse parágrafo da conclusão bem dividido com as três partes. Esse é o modelo que você poderia seguir para que a sua conclusão, ao final, fosse bastante eficiente e convincente para o seu leitor. 5 dicas para a sua conclusão. A conclusão reafirma ideias, propõe sugestões de soluções ou de melhorias sobre o tema e encerra o texto.
Deve ser breve e objetiva. Não apresenta argumentos que só aparecem no desenvolvimento. Não é uma repetição, mas uma reafirmação com palavras diferentes que valide o já dito anteriormente, como um arremate final. Pense bem antes de fazer sua conclusão. O rascunho vai ajudar muito na organização das suas ideias. A conclusão é feita em um parágrafo com no máximo 8 linhas. Agora saiba o que não deve fazer na sua conclusão. Escrever 2 parágrafos, não ponha seu trabalho em risco cometendo esse erro. Apresentar novos argumentos. O final do texto é o momento para amarrar os argumentos já elaborados. Usar períodos muito longos, isso desanima o leitor. O excesso só atrapalha. Finalizar o texto de forma brusca. Os períodos da conclusão devem estar encadeados para que o fechamento seja convincente. O período responsável pelo encerramento deve fechar o texto com estilo. Ser jovem e ainda no 9º ano ou no início do ensino médio não são empecilhos para o seu sucesso na arte de redigir. Escrever bem é uma questão de prática e por isso a dica mesmo é treinar cada vez mais para conseguir se acostumar com um padrão de um artigo de opinião e encontrar os melhores esquemas para o seu jeito de escrever. Com dedicação e paciência, você vai conseguir escrever textos interessantes. Como? Treinando, escrevendo, praticando. Inscreva-se no nosso canal para ser avisado sobre outros vídeos. Prestigie-nos com a sua curtida e compartilhe os vídeos com seus amigos que vão fazer a seleção do IFRN. Aqui você vai contar com aulas variadas sobre gramática, compreensão textual e redação. Que este vídeo tenha ajudado a perceber que criar uma conclusão eficiente é possível. Espero esta aula ter contribuído para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.